Se fala e pouco se faz. O país está vivendo uma grave crise em sua política, onde até mesmo a base do nosso governo está prestes a se dividir. Tamanha quantidade de denúncias em que nossos representantes estão envolvidos. Então, foi diante disso que nós encontramos aquilo que podemos chamar de ponto de partida, a corrupção. Vamos definir agora o que é corrupção. Vamos nessa. A corrupção está presente em países não democráticos e de terceiro mundo. Infelizmente, essa prática está presente nas três esferas do poder: o legislativo, o executivo e o judiciário. O uso de sua posição para obter qualquer tipo de vantagem é denominado tráfico de influência. Historiadores acreditam a corrupção no Brasil à vinda dos portugueses que vieram colonizar o país. Na época, as pessoas que cometiam crime no século XVI vinham para cá cumprir suas penas. Apesar disso, não podemos acreditar somente a culpar os portugueses, pois naquela época as pessoas não cometiam crimes tão bárbaros e mesmo assim eram extraviadas para o Brasil. O primeiro ato corrupto data de 1 de maio de 1500, quando Pero Vaz de Caminha usou o seu poder público em benefício de si próprio. Ele enviou uma carta ao rei Manuel contando sobre a Boa Nova e também pedindo ajuda pelo cunhado dele, que havia cometido um crime de assalto à mão armada. O rei condenaria ele e daria prisão perpétua ou o soltaria. Para a época, esse tipo de crime era totalmente aceitável, pois muitas pessoas procuravam o rei para obter ajuda. A ilegalidade dessas práticas começou a existir apenas quando a legislação diferenciava o poder público do poder privado. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, um dos 34 parlamentares, alvo do inquérito do Supremo Tribunal Federal sob suspeita de participação no desvio da Petrobras, classificou que o escândalo da Petrobras foi um dos maiores atos de corrupção do mundo. A Operação Lava Jato foi conduzida pelos policiais federais, que deu por início em março do ano passado, para apurar suspeitos casos de envolvimentos de desvio e lavagem de dinheiro da Petrobras. Parte deste dinheiro foi usado para pagamento de propinas. O desvio foi estimado em mais de 10 bilhões de reais. O presidente Fernando Collor de Mello foi eleito em 1989 como o primeiro governante a ser escolhido pelo povo após a ditadura militar. O seu governo ficou marcado por uma política bastante corrupta e de roubo do dinheiro da população. E também ficou bastante conhecida pelo esquema de corrupção chamado esquema PC Farias. Com tantas acusações que seu governo sofreu, Fernando Collor de Mello se tornou o primeiro presidente a sofrer impeachment em 1992. Um dos principais e fundamentais pontos aqui é a reflexão e a conscientização própria do indivíduo sobre o grave problema. Ao falarmos de corrupção, associamos logo com políticos, Brasília, que está a tantos quilômetros daqui, e temos a falsa concepção de que é uma coisa isolada, mas não é bem assim. A corrupção está tão presente no nosso cotidiano e muitas vezes fingimos que não vemos ou não percebemos, mas ela começa aqui, no ambiente escolar, no familiar, seja qual for. Muitas vezes agimos com hipocrisia, realizando atos semelhantes de pequeno porte. Algumas atitudes como dar uma gorjeta ao garçom para lhe oferecer a melhor mesa no restaurante, pagar propina ao funcionário, guarda de trânsito para aliviar a sua multa, vai beneficiar ele e beneficiar você. Furar fila de algum lugar, estacionar em vaga proibida para deficientes, qualquer coisa desse tipo é denominada corrupção no cotidiano. Tudo isso se encaixa na corrupção. Corrupção no cotidiano é grave, tanto quanto corrupção na política, e temos que acabar com isso. Um canal que deveria levar água para mais de 3.000 famílias se transformou em uma obra que se arrasta há mais de 10 anos. Essa obra deveria ligar a represa de São Francisco a 15 quilômetros adentro do sertão baiano. Essa obra custaria em torno de 12 milhões de reais. E até agora, os 5 quilômetros que foram efetivamente concluídos já gastaram 60 milhões em cofres públicos. O TCU resolveu parar a obra e investigar o caso. Os 2 ex-prefeitos de Sobradinho foram culpados e vão ter que devolver 64 milhões de reais aos cofres públicos.
O Brasil tem perda de aproximadamente 40 bilhões de reais a cada 7 anos em corrupção. Isso é aproximadamente o PIB boliviano em 7 anos. No último ranking de corrupção, organizado pela Transparência Internacional e divulgado em dezembro de 2014, o Brasil aparece em 79ª posição entre 175 países, com nota de 45 para a corrupção, ficando atrás de países como Chile e Venezuela. Como resolver o problema? Para consertar o Brasil, é preciso consertar o governo brasileiro. E isso exige que os políticos votem leis boas. É possível conseguir isso deles? Uns falam em fazer manifestações de rua, passeatas, pressionar os políticos. Isso tudo é muito bonito, mas na prática não vai funcionar. Político não liga para manifestações nem cartas. Eles sabem que as pessoas esquecem rápido. Político só quer saber de uma coisa. Você está pensando na palavra roubar, né? Pode até ser, mas para isso ele precisa de uma coisa que ele não consegue sozinho. E só você pode dar isso para ele. Político precisa de voto. Mesmo o mais bandido dos bandidões precisa que votem nele para se eleger. Político sem voto é igual a mato sem água. Seca e morre. Mesmo que tenham poucos políticos que valem a pena, se você regar esses aí, regar muito mesmo, eles irão crescer, ficar mais importantes. E virão outros. Demora um pouco, mas não tem outro jeito. A única forma de consertar o Brasil é eu, você, todo mundo votar nos bons políticos e parar de votar nos ruins.